Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou gravando, mas para vocês é bom dia, né? Vamos lá na nossa próxima aula, nossa aula de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre saúde, tema muito importante, e alimentação. Parte 1, porque é um assunto no livro de vocês um pouquinho grande, e por isso nós dividimos aí em duas partes, tá? No capítulo, se eu não me engano, no capítulo 5 do livro de vocês, tá bom? Então, para começar, o que é saúde? Né? Muita gente pensa que saúde é não estar doente. Né? Talvez, quando eu falei assim, o que é saúde? Agora vocês tenham pensado em casa assim, eu não estar doente, eu não ter uma gripe, eu não ter covid, eu não ter, sei lá, tuberculose, eu estar bem. Né? Mas a saúde ela é um conceito muito mais amplo do que isso. Quem define o que é saúde é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é um órgão da ONU, tá? E que é um órgão importante de fomento, de medidas de saúde pública, de pesquisa científica, é um órgão, inclusive, que tem atuado muito na pandemia que a gente está vivendo do Covid. Bom? E para a OMS, a saúde é completo bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doença, tá? Como assim? Completo bem-estar físico, você estar bem com o seu corpo, né? Fazendo atividades físicas, se sentindo bem, se sentindo confortável. Bem-estar mental, né? A gente sabe que hoje existem muitas doenças emocionais, né? Depressão, ansiedade, né? Causadas pelo estresse. Então, você estar bem consigo mesmo, você estar bem mentalmente, né? Não sentindo nenhuma, não passando por nenhuma desses transtornos. E também o bem-estar social. Né? Como é que uma pessoa vai ter saúde se ela vive num ambiente onde ela não tem saneamento básico, onde ela não tem acesso a alimento de qualidade, né? Onde ela tem ali doenças que circulam o tempo todo ali na região onde ela mora, tá? Então também a saúde tem um componente social. Tudo isso, mais a ausência de doenças, né, de doenças infecciosas, por exemplo, é o que a gente chama de saúde. E aí, galera, o que a gente pode depender ou que tem influência da gente para que nós tenhamos saúde? Né? A saúde não vem só do governo, a saúde não vem só do nosso entorno, mas também depende de algumas atitudes nossas. Aqui a gente deu alguns exemplos. Ter bons relacionamentos com os amigos, familiares, com os vizinhos, enfim, relacionamentos saudáveis, né? Sem que não sejam relacionamentos abusivos, que não tenham nada que de alguma forma cause dano, dor, constrangimento ou coisas ruins às pessoas, né? Então ter bons relacionamentos, cultivar amizades, né? Ter bons relacionamentos com os familiares nos ajuda a manter a nossa saúde mental e também a nossa saúde física, porque se a gente brinca com o nosso amigo, se a gente brinca com o nosso primo, com a nossa prima, né? Se a gente tem um bom relacionamento com os nossos familiares, a gente também ajuda, né, a gente ter a nossa saúde física também e mental. Praticar atividades físicas, né, que é fundamental para manter uma boa saúde. Atividade física, ela contribui para o bom funcionamento de vários sistemas do organismo e, inclusive, também previne problemas emocionais, depressão, ansiedade, né? Então, muita gente, às vezes, está tendo algum tipo de problema assim, não só obesidade, não só problemas físicos, né, ficar forte, ficar bonito, mas o exercício físico ajuda a manter a nossa cabeça boa, né? Tinha um ditado antigo dos romanos, corpo são, mente sã, né? Ou mente sã, corpo são, né? Então, se a nossa mente está bem, o nosso corpo está bem. Se o nosso corpo está bem, a nossa mente está bem, tá? Realizar atividades de lazer, né? A gente não tem que estudar, tem que trabalhar, mas também a gente tem que reservar um tempo para o nosso lazer, tá? Então, ler um bom livro ou um gibi que você goste, né? Ver séries, né? Jogar um pouquinho de videogame, brincar, passear ao ar livre, né? Fazer atividades ao ar livre, né? Fundamental. Escutar
ou tocar música, né, para quem conhece, já aprendeu algum instrumento, né, você escutar uma boa música ou quem sabe tocar, né, alguma música que goste, né, algum estilo que goste, todas essas atividades, obviamente, sem exageros, né, sem deixar também as nossas responsabilidades, elas são atividades boas que contribuem para a nossa saúde mental e emocional, tá bom, gente? Então a gente tem que ter, sim, um momento de recreação, um momento de lazer, tá? Para que nossa cabeça, o nosso emocional, ele possa ser cuidado também. E realizar uma alimentação de boa qualidade, saudável, equilibrada, né? A alimentação, gente, é fundamental porque ela contribui para o bom funcionamento de todo o organismo. Ela influencia, inclusive, até a nossa saúde mental também, tá? Fortalece o nosso sistema imunológico para a gente poder combater as doenças infecciosas de uma melhor forma, né? Nos dá força e disposição para fazer as atividades do dia a dia. Então é muito importante se alimentar bem, com comidas saudáveis, não fazendo preferência por comida fast food, comida industrializada, tá? Mas comida que a gente prepara mesmo, né? Melhor e equilibrada, com nutrientes diferentes, alimentos diferentes, para que a gente possa ter todos os nutrientes que a gente precisa para ter um organismo saudável. E aí, dentro desse contexto da alimentação, a gente vai falar sobre ela mesmo, tá? Então, esse nosso capítulo, a gente viu um pouquinho agora o que é a saúde, a gente vai focar agora no que é uma alimentação saudável, né? E a gente começa falando, por que a gente tem que comer? Por que a gente tem que se alimentar? Ah, professor, para a gente não ter fome, se a gente tem fome, a gente fica fraco, e se a gente não se alimentar, a gente morre. Exatamente, né? Mas a alimentação ela é importante. Por que a gente fica fraco se não se alimentar? Porque os alimentos, eles contêm substâncias necessárias para o funcionamento do corpo. Substâncias que dão energia, substâncias que ajudam a gente a construir moléculas, as células, as estruturas do corpo. Substâncias que ajudam também as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, dentro das nossas células acontecerem. Tá? Essas substâncias que são chamadas de nutrientes. Cada alimento, né, a gente está vendo a foto, né, um prato com arroz, feijão, uma carne, um vegetal, tem ali uma fruta também, uma banana. Cada alimento desse tem grupos de nutrientes em várias proporções, tá, gente? O arroz, por exemplo, é rico em amido, que é um carboidrato que a gente vai ver daqui a pouco. Tem vitaminas também, tem sais minerais, assim como o feijão, né? A carne tem muita proteína, as frutas têm muitas vitaminas, sais minerais também, açúcares também, carboidratos, né, no caso da banana. Então, cada tipo de alimento vai ter nutrientes diferentes em proporções diferentes. Não existe nenhum alimento que a gente possa comer e que nele tenha todos os nutrientes nas quantidades que a gente precisa. Ele não existe. E é por isso que a gente precisa ter uma alimentação saudável e equilibrada e variada, ou seja, a gente precisa comer uma variedade de alimentos para que a gente possa ter acesso a esses nutrientes, tá bom? Então a gente não pode comer, eu gosto só de comer batata frita. Então eu vou comer a batata. Primeiro, batata frita tem óleo, fritura, tem gordura demais, né? Mas você não vai, se você comer só isso, né, você não vai ter acesso aos nutrientes que não existem ali na batata, né? Então você precisa comer também um arroz, um feijão, uma carne, saladas, né, vegetais em boa quantidade, frutas, né, comer frutas para que você tenha os nutrientes que você precisa e na quantidade que você precisa para ter uma vida saudável. Então, os nutrientes, a gente vai falar hoje sobre 2 desses nutrientes, né, para fechar a nossa aulinha e na próxima aula a gente fala dos outros. Então, a gente vai falar hoje dos nutrientes energéticos. O que é isso, professor? Os nutrientes que dão a gente energia para que o nosso corpo funcione. Né? Desses nutrientes é que a gente tira a energia necessária para o funcionamento da célula e, por consequência, para o funcionamento do corpo. Tá? O primeiro deles, os carboidratos. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavrinha, carboidrato. Carboidrato popularmente são conhecidos como os açúcares, tá? E são a principal fonte de energia para o organismo. Então a gente tira dos carboidratos a fonte de energia
que no caso é a glicose, que é um tipo de açúcar, tá? Todos esses carboidratos, sem ser as fibras alimentares, eles, ao serem digeridos, eles vão virar glicose para ser absorvida no nosso intestino. E a glicose é o combustível principal das nossas células. Lá na respiração celular, um processo que também usa o oxigênio que a gente respira para produzir energia. E a energia dos alimentos, ela é expressa, né, em quilocalorias, cacau, onde uma quilocaloria é igual a 1000 calorias. Então, quando a gente fala, a gente tem que perder caloria, a gente tem que ganhar caloria, tal alimento tem mais caloria que o outro. A gente está falando da dosagem de energia que a gente vai tirar daquele alimento. Quando a gente fala em perder calorias, é a energia que está armazenada no nosso corpo que a gente tem que perder para perder peso, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, os tipos de carboidratos principais que a gente encontra aí nos alimentos, né? Os carboidratos como glicose e a frutose, né, que são os carboidratos mais simples, absorvidos facilmente pelo organismo. A gente encontra isso nas frutas e no mel, tá? Então, frutas e mel são boas fontes de carboidratos e carboidratos que a gente absorve facilmente, tá? Sacarose. A sacarose, ela é um tipo de açúcar que lá na digestão também vira glicose e é o principal componente aí do açúcar refinado, açúcar branquinho, né, que a gente usa na nossa casa para adoçar alguma coisa, tá? Ele não é tão saudável quanto a frutose das frutas, tá bom? E a gente encontra a sacarose na cana-de-açúcar, que é o que a gente usa, a planta que a gente usa como fonte para fazer o açúcar, né, o refino do açúcar, e também na beterraba, entre outros alimentos. O amido. Galera, o amido é um tipo de carboidrato talvez um dos mais abundantes, né, nos nossos alimentos. Ele, na realidade, é uma reserva de energia que as plantas fazem. Quando as plantas fazem fotossíntese e produzem seu alimento, ou seja, a glicose, ela armazena essa glicose numa outra substância maior, que na realidade é um conjunto de várias glicoses, né, de vários açúcares, carboidratos ali ligados, que é o amido. E esse amido presente nas plantas, a gente utiliza como alimento, a gente digere esse amido e o amido digerido ele vai produzir a glicose que a gente precisa absorver. Aonde a gente encontra amido? A gente encontra em sementes como arroz, o milho, o trigo, tá? Raízes como a aipim, né, que a gente chama também de mandioca, em caules como a batata inglesa, né? A batata é um tipo de caule e ela é rica, né, em amido, praticamente toda a batata ali, quase toda ela é feita de amido, tá? Assim como o arroz também, praticamente toda a sementinha do arroz é amido ali, o arroz branquinho, todo amido. E, como eu falei, do trigo, né, tudo que leva farinha de trigo, farinha de mandioca, tudo que leva farinha são alimentos ricos em carboidratos, em amido, como bolos, as massas, né, pizza, macarrão, os pães, tudo isso são alimentos ricos em amido, tá? E como eu falei, o amido, ele digerido vira glicose. E a gente também tem as fibras alimentares. As fibras alimentares são carboidratos que não conseguem ser digeridos no nosso organismo. E, portanto, a gente não absorve e eles não fornecem energia para a gente. Mas as fibras alimentares que a gente encontra muito em alimentos integrais, tá? Arroz integral, alimentos que recebem farinha integral, frutas também são muito ricas em fibras alimentares, tá? As fibras, elas são esses carboidratos que não podem ser digeridos, como é o caso da celulose, das células vegetais, e elas são importantes na formação das fezes, porque elas já têm água. Então, as fezes, quando a gente tem uma alimentação rica em fibra, as fezes elas ficam mais úmidas, conseguem passar facilmente pelo intestino, e isso ajuda a prevenir prisão de ventre, né? Ajuda a regular o movimento ali das fezes através do intestino. Então, a alimentação rica em fibras é importante para a saúde do nosso intestino. E a gente tem os lipídios, né? Os lipídios são as moléculas de gordura. Aí na foto a gente tem aqui o adipócito, que é a célula do nosso corpo responsável por armazenar gordura. Tudo isso aqui amarelinho dentro do adipócito é gordura, tá, gente? E a gordura ela tem funções importantes no corpo.
Primeiro, ela serve como matéria-prima para a membrana das células. Todas as nossas células têm moléculas de gordura em sua membrana. Então é importante. Alguns hormônios também são a base de gordura. Então, a gordura serve como matéria-prima para eles também. E a gordura, ela serve principalmente como reserva de energia para o nosso corpo. Então, quando a gente come muito carboidrato, que é a principal fonte de energia, e essa fonte de energia sobra, esse carboidrato ele é convertido, essa energia ela é convertida em gordura. Quando a gente come gordura e a gente não usa todos esses lipídios, o que sobra é guardado também pelo nosso organismo. Guardado aonde? No tecido adiposo, por isso a gente fica gordinho. Né? Então, quando a gente começa a ficar gordinho, é sinal que a gente está comendo uma quantidade de energia maior do que a gente está gastando. E por isso o nosso corpo ele armazena, ele não joga fora energia, ele armazena essa energia no tecido adiposo, e se a gente passar a gastar mais energia, a gente vai perdendo tecido adiposo, a gente vai eliminando a gordura. Eu falei para vocês agora que a gordura é importante, além também de ajudar a manter a temperatura do corpo, né? A gordura ela ajuda a isolar o nosso corpo, isolar termicamente. Então, quando está muito frio, né, a gordura dificulta a passagem de calor do nosso corpo para o ambiente. Isso são coisas boas da gordura, mas o problema é que uma alimentação excessivamente rica em gordura, as pessoas que têm sobrepeso, né, que estão ingerindo ali uma quantidade de gordura maior do que a necessária, essa gordura ela pode provocar muitos males aos sistemas do organismo, problemas de saúde muito graves, principalmente ao sistema cardiovascular, ao coração e aos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, o infarto do miocárdio é uma morte do tecido cardíaco levada por um entupimento em artérias, em vasos sanguíneos que levam sangue para o tecido do coração. E esse entupimento acontece pelo excesso de gordura. Tá? A hipertensão também tem a ver com excesso de peso. O excesso de peso afeta várias outras áreas do nosso corpo, até mesmo a fertilidade, né? A gente tem problemas aí de pessoas que têm dificuldade, né, de conseguir ter filhos, né, homens principalmente, por conta, né, de consequências de um aumento muito grande do peso, tá bom? Então, muito importante a gente manter a nossa saúde, a gente buscar, né, ter uma alimentação equilibrada que não seja exageradamente rica em gorduras, tá bom? E os lipídios, eles podem ser classificados em dois grupos: as gorduras saturadas e as insaturadas. A gente tem mais tipos de gordura, mas os básicos são esses dois, saturadas e as insaturadas. A gordura saturada está presente em alimentos de origem animal e poucos óleos vegetais. Eu dei até o exemplo aqui do óleo de coco, tá? Então essa camada aqui, a gente tem uma peça de picanha aqui bonita, né, que a gente gosta no churrasco, né? Isso aqui vermelho é carne, ó. Isso aqui branco, grande, isso aqui tudo é gordura, tá? Tudo é gordura saturada, tá bom? Botei aqui o carré, essa parte branquinha, né? Quem gosta de uma carninha de porco, aquela parte mais amarelinha, né? Quando a gente faz o carré, aquilo tudo é gordura. A manteiga também, ela é muito rica em gordura saturada. Então, alimentos de origem bovina, suína, são alimentos ricos em gorduras saturadas. O consumo, como eu falei, em excesso desse tipo de gordura é prejudicial à saúde, porque é uma gordura que a gente elimina com dificuldade do organismo. As gorduras insaturadas, elas são mais facilmente eliminadas do organismo, por isso elas são, entre aspas, mais saudáveis do que as gorduras saturadas. Ainda que, como toda gordura, se em excesso a gente vai armazenar, e que em excesso pode dar também problema para a nossa saúde. Então a gente tem que comer, é importante, mas com moderação. Tá? E ela está presente nos óleos vegetais, a maioria, óleo de soja, de milho, girassol, né, canola, está presente em sementes também, como castanhas, amêndoas, está presente também no azeite, né, na azeitona e também nas carnes de peixe, tá? Então botei uma fotozinha ali de um salmãozinho, né? Qualquer outra carne de peixe, sardinha, pescada, corvina, enfim, qualquer tipo de peixe, a gente vai encontrar na carne do peixe uma riqueza em gorduras insaturadas que, repito, tem que ser
comidas em moderação, mas são mais saudáveis do que as gorduras saturadas. Tá bom? Então a gente encontra esse tipo de gordura. E aí alguém pode falar, professor, não botei aqui na nossa apresentação, tá? Mas alguém pode falar assim, professor, e a gordura trans? No livro de vocês nem fala na gordura trans. E a gordura trans, que a gente vê lá no rótulo do alimento, às vezes tem lá gorduras totais, saturadas, insaturadas, aparece lá gordura trans. A gordura trans é uma gordura feita em laboratório, que ela tem a finalidade de dar mais consistência aos alimentos industrializados. Eles ficam mais crocantes, eles ficam com uma textura diferente. Só que como ela é uma gordura modificada, ela é muito difícil de ser eliminada pelo organismo e, portanto, é o tipo de gordura mais prejudicial à saúde. A gente tem uma pressão muito grande para que as indústrias deixem de produzir em quantidade, de utilizar a gordura trans nos alimentos. E a gente vai encontrar essas gorduras em alimentos industrializados, biscoito, biscoito recheado. Vocês olhem lá no tabela, alguns ainda tem lá gordura trans. Fast food, se alguém for aí no McDonald's da vida, pegar ali a caixinha onde tem a tabela, ali o que contém, vocês vão ver que cada hambúrguer daquele tem uma quantidade absurda de gordura saturada, mais às vezes até do que você precisa num dia, e você vai ver lá, gordura trans, tem um pouquinho lá de gordura trans, tá bom? E a gordura trans é muito prejudicial à saúde, por isso a gente deve evitar de comer repetidamente produtos industrializados e fast food, Não é uma coisa para ficar comendo toda hora, tá bom, galera? E é isso, a gente vai ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou. Pessoal lá da escola, não deixe de fazer as atividades que eu vou passar para vocês. Amanhã a gente tem que conversar, inclusive hoje, no caso que vocês estão ouvindo, a gente tem que conversar, inclusive sobre a nossa avaliação, tá bom? Vou dar alguns toques aí para vocês no finalzinho da aula. Qualquer dúvida, procura lá no grupo para a gente trocar uma ideia, tá bom, gente? Um abraço, valeu e até a próxima!